Bom dia de novo. Certo? Então, só relembrando aqui, deixa eu botar aqui. Só relembrando aqui a função exponencial, certo? É uma função real, de R em R, certo? Só que essa função não é surjectora. Então, a gente modifica o contradomínio e coloca o intervalo de 0 mais infinito. Nesse caso, a função f é bijectora. Existe a inversa. A inversa é chamada de função logarítmica de base A. E esta é a notação. Certo? Ora, a inversa vai do intervalo de 0 mais infinito a f. Certo? A gente sabe como graficar a função exponencial. Que é dessa forma. Quando A maior que 1, 0, quando A está entre 0 e 1. Agora, como graficar a função logarítmica? Como graficar a função logarítmica? Certo? Então, esse vai ser o problema. Tá? Como graficar a função logarítmica, que é a inversa da função exponencial. Certo? Tudo bem, então, eu coloquei aqui um exemplo. Aqui. Grafique as seguintes funções. Vou chamar aqui L de x, logaritmo de x na base 2. E a função h em x, logaritmo de x na base 1/3. Vamos graficar. A primeira coisa, observe que esta função L de x, ele é a função inversa de a função exponencial, não? De base 2. Vou colocar aqui. Observe que se f de x é 2 elevado a x, a função exponencial, então a função inversa em x vai ser logaritmo de x na base 2. Essa vai ser a função L de x. Certo? Essa é a definição. Não? Então, vamos graficar f menos 1 em x. Tudo bem. A primeira coisa. Observe aqui a função exponencial. Quando x igual a 0, quem vai ser f em 0? X igual a 0 aqui seria 2 elevado a 0, não? 1. Quando x igual a 1, quem vai ser f em 1? X igual a 1 aqui, 2 elevado a 1, 2. Quando x igual a 2, quem vai ser f em 2? F em 2 seria 2 elevado a 2, 4.
Cuando x igual a menos 1, ¿quién va a ser f en menos 1? 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1, que es igual a 1 sobre 2, ¿no? Un medio. Cuando x igual a menos 2, ¿quién va a ser f en menos 2? Sería 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2, ¿cómo se escribe? 1 sobre 2 elevado a 2. Un cuarto. Pronto. Esta es la función exponencial, ¿cierto? Ahora, ¿cómo que funciona a inversa? Por ejemplo, 1 va para onde? 1 va para 0, ¿no? 1 va para 0. Quiere decir que cuando x igual a 1 aquí, f menos 1 en 1 va para 0, ¿no? Es la función inversa. Lembre que 1 aquí, 1 va para 2, entonces 2 va para onde? Para 1. Entonces, 2, esta es la función inversa, 2 va para 1. Claro, aquí sería f menos 1 en 2 es 1. ¿Certo? O 4 aqui vai para onde? Você vê aqui a função inversa, a função exponencial. O 4 vai para 2, né? Então, o 4 vai para 2. Só que este daqui vai ser f menos 1 em 4. 2. O meio vai para onde? O meio vai para menos 1. O meio vai para menos 1. Só que este menos 1 é f menos 1 aplicado em um meio. Um quarto vai para onde? Para menos 2. Lembre que a função inversa, se um quarto vai para menos 2. Este sería f menos 1 aplicado en un cuarto. Pronto, aquí tenemos algunos puntos da função inversa de f. Lembre que a função logarítmica, ¿no? ¿Certo? Não esqueçam aqui. Aqui estou usando a anotação da função inversa. Mas aqui, olha. Esto como seria aqui? Quando x igual a 1, seria logaritmo de 1 na base 2 é 0. Aqui. Logaritmo de 2 na base 2 é 1. Aqui. Logaritmo de 4 na base 2 é 2. E aqui. Logaritmo de 1 meio na base 2 vai ser menos 1. E aqui. Logaritmo de 1 quarto na base 2 vai ser menos 2. Tá? Não esqueçam isso. Tá certo? Então vamos graficar. Aqui como falei, não? Aqui temos 1 vai para 0, temos o par, não? 1, 0, está no gráfico. 2 vai para 1, temos o par, 2, 1, está no gráfico. 4 vai para 2, então temos o par, 4, 2. Que está aqui, não? X igual a 1, aqui vai ser 1, 0. X igual a 2, f menos 1 em 2 é 1. X igual a 4, f menos 1 em 4 é 2. X igual a 1 meio, f menos 1 em 1 meio é menos 1. X igual a 4, f menos 1 em 1 quarto é menos 2. Aqui temos os pares que pertencem ao gráfico. Está claro? Olha aqui, hein? Então vamos graficar. Primeiro, claro, a função exponencial, não? De base 2 é esta forma. O gráfico da função exponencial. Desta função. A inversa, vamos ver o gráfico da inversa. Quando x igual a 1, y0. X igual a 1, y, pronto, este ponto. Por aqui passa o gráfico. X igual a 2, y1. X igual a 2, y1. Pronto. Temos outro ponto do gráfico. X igual a 4, y2. X igual a 4, y2. X igual a 1 meio. Aqui 1 meio. Y menos 1. Temos este ponto. X igual a 1 quarto, está aqui.
y menos 2. Temos este ponto. Você junta os pontos e você percebe que este vai ser o gráfico. Aqui se aproxima o eixo y. Certo? Certo? Este vai ser o gráfico de f menos 1. Esse é o gráfico da função logarítmica. Tudo bem, esse é o gráfico. Na verdade, eu não falei como graficar a função inversa, não? Quando eu falei de quando que é a função invertível, não falei. Mas, em geral, não? O gráfico da função inversa, de qualquer função. Vamos supor, por exemplo, neste caso, vamos aproveitar este caso daqui. Se este é o gráfico de uma função qualquer. Vamos supor, tá? Como grafica você a função inversa? Você pega uma reta, aqui, que divide este daqui em duas partes iguais. Mesma coisa aqui embaixo, que divide em duas partes iguais. Pega essa reta. Não? Se você conhece o gráfico de f, estou supondo que seja esse, tá? Qualquer função. Então, o gráfico da função inversa é sempre da seguinte forma. Você pensa esta reta como se fosse um espelho. Um espelho. Certo? Então, tudo que está aqui vai aparecer aqui. Certo? Tudo que está aqui vai aparecer aqui. Este vai ser como um espelho. Certo? Reflete aqui. Se é um espelho, o gráfico é dessa forma, não? Sempre. Então, de forma geral, esse é o gráfico da função inversa. Você usa esta reta como um espelho e começa a graficá-la assim. Eu não falei do gráfico da função inversa, não? Mas, em geral, dessa forma, não? Tá? Bom, então, neste caso, o gráfico da função inversa, do logaritmo, de x na base 2, este daqui. Tudo bem. Agora, grafiquemos a função h em x. Observe que a diferença são as bases, né? Aqui, base 2 maior que 1, 1/3 está entre 0 e 1. Tá? Então, vamos graficar. Agora, observe que a função exponencial g em x, 1/3 elevado a x, não? Esta é a função exponencial. A função inversa de g é o logaritmo de x na base 3. Entendeu? Pronto. Vamos graficar esta função, que é a função h em x. Tudo bem. Lembre que a função exponencial na base 1/3, certo? Dessa forma. Então, quando x igual a 0, quem vai ser g em 0? 1. Quando x igual a 1, quem vai ser g em 1? 1/3. Quando x igual a 2, quem vai ser g em 2? 1/3 elevado a 2, não? 1 sobre 9. Quando x igual a menos 1, quem vai ser g em menos 1? G em menos 1 vai ser 1/3 elevado a menos 1, que vai ser 3. Quando x igual a menos 2, quem vai ser g em menos 2? Seria 1/3 elevado a menos 2, que vai dar 9. Pronto. Esses são os pontos de g. Agora, como que é a inversa? A gente sabe que a inversa troca as zetas, não? 1 vai para 0, 1/3 vai para 1, 1 sobre 9 vai para 2, 3 vai para menos 1 e 9 vai para menos 2. Que está aqui, não? 1 vai para 0. Só que o 0 é representado por g menos 1 aplicado em 1. 1/3 vai para 1, não? Este 1 é representado por g menos 1 aplicado em 1/3. 1 sobre 9 vai para 2.
Y menos 1 aplicado en 1 sobre 9. 3 va para menos 1. Y menos 1 aplicado en 3. Y menos 1. Un 9 va para 2, menos 2, ¿no? Y menos 1 aplicado en 9 es menos 2. Aqui é notação, não só da imagem, não? De 1. Pronto, vamos graficar então isso. Está aqui. Quando x igual a 1, vai para 0, temos o par. X igual a 1 terço, vai para 1, temos o par. 1 sobre 9 vai para 2, temos aqui o par. 3 vai para menos 1, temos o par aqui, 3 menos 1. 9 vai para menos 2, temos o par 9 menos 2. Certo? Então, como graficar essa função? Aqui, x igual a 1 e y0. Está aqui. É um ponto do gráfico. X igual a 1 terço e y1. 1 terço e y1. Temos este ponto. X igual a 1 sobre 9 e y2. Está aqui. X igual a 3 e y menos 1. Está aqui. X igual a 9 e y menos 2. Está aqui. Então, o gráfico é dessa forma. É dessa forma. Aqui se aproxima a y, mas nunca é y. Só se aproxima. Certo? Esse é o gráfico. Então, de forma geral, como que é o gráfico do logaritmo? Aqui. Seja cada x, o logaritmo de x na base A. Se A é maior que 1, como no caso, no primeiro exemplo, não? Aqui. O gráfico é dessa forma, não? Lembre que logaritmo de x na base 2, não? O gráfico é dessa forma. Mas esse é o gráfico para qualquer função, para qualquer base maior que 1. O logaritmo de x na base A é sempre dessa forma. Passa pelo ponto 1, 0, hein? Sempre. Sempre. Agora, quando A está entre 0 e 1, o gráfico tem este comportamento. Porque tem o caso quando A é 1 terço, não? Então, sempre passa pelo ponto 1, 0, por este ponto. Aqui é 1, 1, 0. E este vai ser o gráfico. Se aproxima ao eixo Y, não? Mas nunca chega ao eixo Y. Mesma coisa aqui, se aproxima ao eixo Y, mas nunca chega, não. Certo? Bom, esta função, o logaritmo de x na base A, é uma função crescente. Por quê? Se você está em cima da curva aqui, e vai no sentido x, não? Vai para onde? Vai para cima sempre, não? Sempre para cima. Então, a função é crescente. Neste caso, se você está aqui, não? Em cima da curva, não? Se vai no sentido x, você vai descer, não? Sempre está descendo, porque vai para mais infinito. Então, a função é decrescente. Certo? Bom, a aula termina aqui, tá? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? A prova está marcada para a próxima quarta. Certo? Porque hoje foi a última aula, não tem que ter um tempo para estudar, porque vocês estudem, não? Certo? Alguma pergunta? Tá certo. Vai ter uma aula de dúvidas ainda. Tá? Eu vou marcar para segunda-feira. Eu vou enviar uma lista hoje. Uma pequena lista só. Tá? Aí, segunda-feira, a gente tira todas as dúvidas. Certo? Tá? A gente fica por aqui, então.